Olha, cada vez mais modernos, os aparelhos eletrônicos, eles acabam se tornando também indispensáveis para a vida de todo mundo. E com os avanços tecnológicos, crescem também os preços. Como são caros, né? Os smartphones e tablets chegam a custar de 2 a 3 mil reais. É quase um investimento. Na hora da venda, as lojas oferecem um serviço que pode ser vantajoso e dar mais segurança para os clientes, os seguros. É um serviço que o brasileiro ainda não conhece bem. Mesmo assim, o seguro de aparelhos eletrônicos vem ganhando milhares de clientes a cada dia. E não são seguros só para celulares. Eles cobrem tablets, notebooks. A cobertura varia, depende de cada contrato. Mesmo assim, é uma segurança que pode custar caro. Em algumas empresas, o preço do seguro pode variar entre 8% e 54% do preço dos aparelhos. Por isso, é importante avaliar cada situação e consultar as seguradoras antes de assinar um contrato. O que vale a pena para uma pessoa pode não ser tão vantajoso para outra. Aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, a gente recebe a diretora de atendimento do PROCON, Selma do Amaral. Muito bom dia, Selma. Obrigada pela presença. Bom dia. Para a gente começar a nossa conversa, Selma, o consumidor precisa prestar atenção em quais regras do seguro antes de contratar o serviço? Olha, é importante ele olhar o contrato, o que ele cobre, em geral a garantia estendida, né? Que é aquele contrato em que ele estaria coberto contra eventual quebra desse produto, né? Da necessidade de uma assistência técnica. Em geral, esse seguro é vendido no próprio varejo onde o consumidor adquire o produto. E no momento de pressa em que o consumidor não tem nem a oportunidade de conhecer as regras, né? O que está incluído, o que não está incluído, qual é a assistência técnica disponibilizada para se eventualmente ele precisar do conserto do produto, da utilização dessa rede assistencial. Ô Selma, também os consumidores devem ficar atentos a determinados itens do contrato, que, por exemplo, o furto, que é o que acontece com mais frequência, muitos dos contratos de seguro não cobrem, né? Também tem isso, o consumidor tem que ficar atento para não pagar uma parcela muito grande e não ficar coberto depois no problema que ele tiver. Isso é muito comum, ou seja, o consumidor ele assina um contrato de seguro contra furto, mas é o furto qualificado, é o roubo, né, quando ele é assaltado. Aquele furto simples, ou a perda, extravio do aparelho, em geral não está coberto, mas isso não fica claro no momento da venda. Então, quando o consumidor adere a esse contrato de perda, de furto, enfim, ele imagina que tendo o aparelho extraviado ou ele sendo vítima, né, de um furto não qualificado, ele estaria coberto. Então, quando ele vai exercer o seu direito, aí então é que essa regra do contrato fica clara. E a gente tem que considerar que os contratos não são de fácil leitura para o consumidor comum, né? Ele traz uma série de termos jurídicos e muitas vezes o vendedor da apólice não deixa isso claro no afã de vender o produto, né, de vender a apólice, isso não fica claro para o consumidor. Eu fiz uma avaliação, Selma, e a diferença do preço do seguro para o mesmo aparelho varia de R$ 1.640, o mais caro, R$ 318, o mais barato. Por que essa diferença é tão grande? É só a cobertura ou, em alguns casos, vale realmente fazer o seguro mais barato, dependendo do seu perfil? Eu acho que para o consumidor, quando vai avaliar se ele deseja ou não fazer esse seguro, ele tem que ponderar uma série de coisas, né? O seguro contra o roubo, o furto, talvez seja importante, dependendo do estilo de vida que esse consumidor tem. O seguro voltado para assistência técnica, é importante ele considerar, em primeiro lugar, que um vício apresentado pelo produto, ele tem que contar com uma garantia legal. Ou seja, o fabricante tem que garantir a qualidade do produto. Em geral, depois dessa garantia legal, que vale por 90 dias, o consumidor também conta com a garantia do fabricante, né? Então, o seguro de garantia estendida, ele entra depois que vence o prazo da garantia do fabricante. Então, ele tem que considerar por quanto tempo ele pretende ficar com esse aparelho. Tem consumidores que trocam muito de aparelho num período curto de tempo. O valor desse seguro, quais são as condições do seguro, né? O que ele cobre, o que ele não cobre, para ele verificar aí a relação custo-benefício, se vale ou não a pena contratar esse seguro. Selma, no caso do aparelho ter sido comprado no exterior, que
existe muita diferença de preço do exterior para aqui para o Brasil. O valor da indenização vai ser o da nota fiscal ou o que é praticado aqui no Brasil? Em geral, o que é praticado aqui, ou seja, ele vai fazer um contrato de seguro e no momento dessa contratação ele vai estipular junto com essa empresa que está propondo o seguro, essa seguradora, qual é o valor segurado para aquele produto. Inclusive, ela vai checar outros itens, né? Se esse produto está homologado pela Anatel ou não, e daí definir, então, um valor que tem que estar definido no contrato. E se caso o consumidor tiver algum problema, ele sabe qual é o valor exato dessa indenização. Selma, para o consumidor saber se é vantajoso para ele, eu queria que você desse algumas dicas. Ele tem que ficar de olho no quê? Por exemplo, no valor desse seguro varia, né, de 10% a 15% do valor da nota fiscal, e o perfil desse consumidor. Se é uma pessoa que anda em áreas de risco, se é uma pessoa que se expõe demais, quer dizer, como o consumidor pode avaliar se para ele é melhor fazer o seguro ou não? Primeiramente, verificar o que cobre o seguro, né? Se está fora, portanto, o extravio, a perda e aquele furto simples, né? Ele tem que estar ciente disso. Quer dizer, acontecendo uma dessas situações, ele não terá cobertura. Ele só terá cobertura, portanto, no chamado furto qualificado. Em geral, as apólices só dão cobertura para esse tipo de situação. E aí é como você disse. Ele avalia, então, exatamente se ele está mais ou menos exposto a esse risco e, portanto, se ele pretende correr esse risco ou não, né? Fazer essa ponderação desse custo-benefício. Ainda mais porque esse valor desse seguro não é um valor desprezível, né? Em relação ao preço daquele produto. E aí considerar também o que ele pagou pelo produto, quanto ele vale no mercado, se esse produto tende a baixar também de preço ao longo do tempo. São vários elementos para ele estar considerando e se ele deseja ou não correr esse risco. Então, parece que a cobertura é realmente um dos pontos mais importantes, né, Selma, que você está dizendo aí. Além de muitos não cobrir o furto simples, tem também seguros que não cobrem, por exemplo, algum problema que acontece fora da sua cidade, né? É um telefone móvel, parece até uma incoerência, mas se você está viajando, se você é furtado ou se é roubado, você acaba não tendo direito a esse seguro. Se a gente fazer uma comparação com as reclamações que vocês recebem no PROCON, quais são os itens dentro da cobertura que a gente deve ficar mais atento? Olha, em relação ao seguro contra furto, então, é observar se o seguro cobre ou não a perda do aparelho, o extravio e o furto simples, ou se ele só se restringe ao roubo, né, ao furto qualificado. Isso para o seguro contra furto e perda. E existe o seguro, que é o seguro de assistência técnica, né? Então, ele verificar ali com muita atenção quais são os itens cobertos qual é a abrangência desse seguro, né? Você tem contratos de garantia estendida que excluem muitas situações, né, em que o consumidor não terá cobertura. Então, ele deve ler com calma esse contrato para verificar o que cobre, qual é a abrangência, como você colocou, a área geográfica, se isso interfere, né, na cobertura ou na exclusão do seguro, e verificar se aquilo está dentro do uso que ele faz desse aparelho e da expectativa que ele tem em relação a um seguro de qualidade sobre o produto. Tá certo, conversamos com Selma do Amaral, ela é diretora de atendimento do PROCON aqui de São Paulo. Muito obrigada, Selma. Bom dia para você. Obrigada a você.